Como funciona o espectrômetro de massas single quadrupolo com fonte de ionização eletrospray? Este é o tópico a ser discutido nesta aula animação 3D de espectrometria de massas. Não há dúvidas de que a espectrometria de massas é uma das técnicas analíticas mais importantes hoje. Há no mercado diversos tipos de equipamentos, sendo o modelo baseado em fonte de ionização eletrospray e analisador do tipo quadrupolo um dos mais presentes em laboratórios. A fonte de íons eletrospray possui elevada relevância, pois é uma das mais adequadas para trabalhos envolvendo amostras em fase líquida, como na determinação de espécies não voláteis e termicamente instáveis. Por isso, equipamentos com eletrospray são os modelos mais comumente acoplados com métodos de separação em fase líquida, como HPLC, UHPLC e eletroforese capilar. Para tratar desta técnica, irei utilizar este equipamento apresentado, modificando-o então segundo o andamento do curso. Como vocês podem ver, para facilitar a visualização dos componentes e também o entendimento da técnica, o equipamento é apresentado sem a sua carcaça externa e também sem as tampas metálicas dos compartimentos do seu interior. A espectrometria de massas se baseia na separação e detecção de íons em fase gasosa, sendo o processo de separação realizado em função da relação massa-carga das espécies. Aqui reside o primeiro problema em se detectar espécies em fase líquida e, portanto, no acoplamento de um HPLC ou de um eletroforese capilar a um espectrômetro de massas. Enquanto no detector UV-Vis uma fase líquida pode ser direcionada diretamente ao detector, em espectrometria de massas há de se converter para íons em fase gasosa as espécies contidas na fase líquida. Um dos métodos mais utilizados para levar espécies em fase líquida para a fase gasosa na forma de íons é denominado de ionização por eletrospray. Para se trabalhar com eletrospray, o tubo transportando o líquido que se deseja analisar é conectado a um eletrodo na forma de uma sonda metálica. Entre esta sonda e a entrada do espectrômetro de massas, nesse caso o contraeletrodo, é estabelecido um alto potencial elétrico, da ordem de 2 a 5.000 volts. O resultado é então um spray ou um aerossol de gotículas eletricamente carregadas se deslocando do tubo de saída do eletrospray até o orifício de entrada do espectrômetro de massas. Um fluxo de nitrogênio costuma também ser utilizado neste tipo de fonte e visa facilitar a secagem do spray formado. Nesse sentido, quando inicia-se o trabalho com este tipo de sistema, há de se ajustar o fluxo de gás auxiliar, a composição e vazão da fase líquida e o potencial utilizado na fonte de íons eletrospray. Caso o ajuste não seja realizado corretamente, o spray poderá não permanecer estável e a determinação como um todo estará comprometida. Como exemplo, apresento a vocês uma imagem obtida de um software de um espectrômetro de massas. Nessa imagem, pode-se notar que em uma das telas do software de controle, alguns dos parâmetros mencionados podem ser ajustados pelo analista segundo necessidade. Além dos parâmetros já citados, vê-se nessa tela que é possível também o ajuste de temperatura de um segundo gás. Este é utilizado no eletrospray com a função de secagem do spray formado. Então, a formação de íons em fase gasosa nesse sistema se deve a vários fatores. Durante o eletrospray, eletrólise ocorre nos eletrodos e um tipo de cone com excesso de cargas é formado na ponta da sonda por onde o líquido sai. É deste cone que são ejetadas as gotículas carregadas que compõem o spray. Assim, utilizando-se potencial positivo na sonda, as gotículas ejetadas apresentarão carga positiva. Portanto, íons com cargas positivas serão formados. Obviamente, o oposto ocorre quando o potencial na sonda é negativo, sendo que íons com cargas negativas são formados nesta segunda condição. Enquanto as gotículas carregadas se direcionam ao espectrômetro de massas, estas são parcialmente secas pelo gás auxiliar introduzido na sonda e também pelo segundo fluxo de nitrogênio aquecido vindo da região próxima à entrada do espectrômetro. Após esse processo de secagem, as partículas carregadas podem passar por um pequeno orifício, como, por exemplo, um capilar de vidro aquecido, e adentrar
uma região de pressão reduzida no interior do espectrômetro de massas. Como visto, a fonte de íons electrospray atua em pressão atmosférica. Após a entrada no espectrômetro de massas, porém, uma bomba de vácuo é utilizada para a redução da pressão. A bomba atua então na remoção de espécies neutras provenientes da secagem do spray, sendo esta ligada ao espectrômetro por meio de um tubo. Um dos mecanismos propostos para a formação de íons em fase gasosa no electrospray se dá durante o processo de secagem, com a redução do tamanho das gotículas carregadas. Com a redução do tamanho das partículas, ocorre um acúmulo de cargas. As gotículas acabam então por colapsar, produzindo gotículas carregadas cada vez menores, até que íons das espécies de interesse sejam formados. Uma característica muito importante do electrospray e que se reflete no espectro de massas obtido de uma análise é que esta fonte de íons normalmente não fragmenta as espécies em estudo. O comum é que os íons formados sejam apenas a espécie química em estudo, somada ou subtraída de um ou múltiplos prótons. Para muitas espécies, algo parecido com o equilíbrio ácido-base em fase aquosa. É preciso citar também que, dependendo da estrutura da espécie em estudo e das condições experimentais utilizadas, poderão ser visualizados também agregados com algum outro componente presente na fase líquida onde se encontra o analito, como agregado com sódio, potássio, cloreto ou algum outro íon. Em resumo, diversos íons podem ser formados pelo electrospray, mas o processo de fragmentação em si, exceto em algumas condições específicas, é pouco comum. Já com as espécies na forma de íons em fase gasosa e na região do espectrômetro de pressão reduzida, é comum o uso de alguns dispositivos para aumentar a transferência dos íons para as seções subsequentes do equipamento. Os equipamentos disponíveis utilizam lentes eletrostáticas, octapolos ou hexapolos para a realização desta tarefa. Então, é apenas após os guias eletrostáticos que os íons são direcionados até uma seção do espectrômetro destinada à separação das espécies, ou seja, o analisador de massas. Íons podem ser acelerados ou ter sua trajetória alterada, por exemplo, por um campo elétrico. A influência causada nos íons é fortemente dependente da intensidade do campo aplicado. Um outro fator deste processo é que íons com relação massa-carga diferentes são influenciados diferentemente. Com base nessas propriedades, espectrômetros de massas promovem a manipulação de íons em fase gasosa a ponto de conseguir que um dado íon de certa massa-carga seja detectado separadamente dos outros. No espectrômetro do tipo quadrupolo, todos os íons presentes são acelerados por entre as lentes em direção a um detector apropriado, capaz de apresentar um sinal elétrico proporcional à quantidade de íons que o atingir. Porém, entre o ponto após as lentes e o detector, os íons passam por entre um conjunto de 4 polos na forma de barras metálicas. Este é então o quadrupolo, onde uma espécie de dança dos íons ocorre em seu interior. Neste equipamento apresentado, apenas um quadrupolo é utilizado, sendo por este motivo denominado de single quadrupolo ou apenas massas do tipo quadrupolo. A ideia nesse dispositivo é que as barras metálicas sejam divididas em pares opostos. Um potencial constante sobreposto a um sinal de alta frequência é então estabelecido entre cada par de barras. Ajustando-se a frequência do sinal e os potenciais aplicados em cada par de barras, é possível desestabilizar a trajetória de íons indesejados e impedir que estes continuem o percurso até o detector. Apesar da trajetória dos íons nesta animação não refletir exatamente uma condição real, a ideia é ilustrar que, utilizando parâmetros adequados, apenas íons de uma determinada relação massa-carga selecionada serão detectados. As demais espécies serão descarregadas sobre as barras metálicas do quadrupolo. Para que íons com relação massa-carga diferente sejam detectados, basta que se altere a frequência do sinal elétrico e o potencial DC sobre o quadrupolo. Como exemplo, o equipamento pode ser ajustado para a detecção de íons de uma determinada massa-carga e, após um certo tempo suficiente para que estes íons sejam monitorados, pode-se alterar a condição do espectrômetro para que novos íons sejam detectados.
Fazendo isso, é possível realizar um scan dos íons presentes e plotar um espectro de massas com a intensidade ou abundância de cada íon detectado. Os equipamentos disponíveis no mercado hoje permitem que medidas no modo scan sejam realizadas em uma ampla faixa de massa-carga e em escala de tempo de poucos milissegundos. Uma característica adicional de qualquer tipo de espectrômetro de massas é que um íon em fase gasosa pode colidir com espécies presentes no gás em seu percurso. Caso isso ocorra, a separação pode ser comprometida pelo alargamento da banda onde estão contidos íons ou mesmo por processos de fragmentação. Devido a isso, todo sistema contendo as lentes, filtro de massas e detector é confinado no interior de uma câmara conectada a um sistema para redução da pressão. Além da bomba mecânica em uma etapa inicial do espectrômetro de massas, adiciona-se uma segunda etapa, mais uma ou duas bombas de alto vácuo, capazes de reduzir a níveis ao redor de 10 a menos 5 torr a pressão no interior do equipamento. Este fator possui tanta importância em espectrômetro de massas que todos os equipamentos disponíveis no mercado apresentam continuamente em seus softwares a pressão em que o sistema está trabalhando. Se qualquer valor de pressão acima do estipulado pelo fabricante é registrado, o software informa o erro analista e bloqueia o uso do equipamento até que a pressão volte a valores adequados para a detecção. Um outro detalhe acerca do espectrômetro de massas diz respeito à manutenção do equipamento. É muito comum o acúmulo de sujeira em sua entrada, principalmente quando se trabalha com amostras complexas. Quando o equipamento encontra-se com excesso de material depositado em suas partes, são observados erros durante a detecção de certos íons e perda de sensibilidade. Para a limpeza dos componentes externos da fonte de íons, é comum que apenas se interrompam as análises. Já para a remoção e limpeza do capilar de entrada do espectrômetro, a absurda maioria dos equipamentos requer que as bombas de vácuo sejam desligadas. Neste sentido, deve-se realizar o processo de desligamento via software. Jamais desligar o espectrômetro diretamente pelo botão on-off. Desligando o equipamento por software, a bomba de alto vácuo será desligada progressivamente. Apenas após a pressão ter atingido certo valor acima do determinado pelo fabricante, é que a bomba mecânica será desligada. Este procedimento evita a entrada de grande quantidade de ar enquanto a bomba de alto vácuo estiver em funcionamento e previne possíveis danos a este equipamento. Por último, ainda com relação à manutenção do sistema e sua correta operação, após algum tempo de uso, é comum que seja necessário a troca do capilar de entrada no espectrômetro e do óleo da bomba mecânica, além de rotineiramente ser preciso também checagem visual da integridade destes. Estas são então algumas características do equipamento com fonte de ionização eletrospray e analisador do tipo single quadrupolo. Na próxima aula tratarei do processo de calibração, acoplamento a um HPLC e da interpretação de espectros e cromatogramas obtidos para algumas condições de análise. Espero que vocês tenham gostado desta aula e que assistam à continuação deste vídeo. Sugestões, dúvidas e críticas construtivas são bem-vindas. Por favor, deixem seus comentários.